Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo. Amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs em Cristo Jesus, aonde você se encontra no planeta Terra, onde você está ouvindo essa mensagem. Primeiramente, damos graças a Deus, nosso Pai. Coloque o nome nele, o nome que você quiser. Mas existe um só Deus, que é Criador de todas as coisas. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus único e verdadeiro. Graças a Ele que nós estamos por aqui, gravando mais uma semente de luz, para que ela possa chegar no seu coração, encontrar uma terra fértil, que ela possa nascer, crescer, florir e dar muito fruto. E junto nós regenerarmos o nosso planeta, porque a regeneração do planeta Terra não está no planeta, está em nós. É nós que devemos regenerar. Aquilo que Jesus orienta o religioso, quer entrar no reino do céu, nasça de novo. Hoje nós vamos falar do poder da fé. É a mediunidade, é o dom de Deus, é o sentimento que nós temos dentro de nós, que nós precisamos despertá-lo. O ser humano, o homem ou a mulher, porque quando diz o homem, né, como nós já falamos na nossa semente de luz, homem quer dizer o macho ou a fêmea. É o homem. Nós temos, aliás, nós somos a semelhança de Deus no Espírito, somos imortais. O Mestre Jesus, ele garante: vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu faço, muito mais do que eu faço. Vamos começar de uma passagem, quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. Marta, a irmã de Lázaro, vem, aproxima do Senhor Jesus, porque Jesus estava há 2 dias da cidade de Betânia, quando recebeu o convite. Aliás, quando recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido. Ele demorou mais 2 dias lá para chegar onde é que estava, né? Então Marta chegou para ele e disse: Senhor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que Marta disse isso? Ela não conhecia realmente ainda a doutrina, o ensinamento do Mestre Jesus. Porque ela mostrou ser uma religiosa, uma doutrina religiosa. A esperança é a última que morre. Mas dentro da terceira revelação, o segundo Consolador, ele nos revelou que nós somos eternos, somos imortais. Então a esperança, meu irmão, não morre nunca. Jesus não repreendeu ela, disse apenas: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Portanto, crê tão somente e verás a glória de Deus. Porque tudo é possível aos que crê. Compreende, irmão? Compreende, irmã? Tudo é possível ao que crê.
Então crê tão somente. Vou contar a história de um senhor. Seu primeiro filho estava para nascer. Ele morava num bairro muito pobre que estava começando. Uma favela. Casa simples, de madeira. Ninguém tinha carro. 2 horas da manhã, a esposa dele acorda dele e disse: olha, arruma alguma coisa para me levar, porque o bebê vai nascer. E eu estou sentindo muita dor. Então ele saiu correndo, foi até a linha de ônibus, a rua principal onde passava o ônibus. Quando ele chegou na rua, olhou, mais ou menos 300, 400 metros, a rua completamente deserta. Pouca luminosidade. Aí ele cai em si. Meu Deus, são 2 horas da manhã. O último ônibus, aqui só passa ônibus. O último ônibus passou 11h40. O primeiro ônibus vai passar 4 horas da manhã. O que eu faço, Senhor? Jesus, o homem, a ciência não pode fazer nada por mim. Só me resta o Senhor. Por favor, me ajuda. Quando ele disse, por favor, me ajuda, apareceu um farol. A 300 metros na curva, um farol de um carro veio. Ele pensou, a hora que ele chegar uns 50 metros, eu vou dar sinal para ele parar e vou pedir ajuda para ele. Mas quando ele ia dar sinal, o carro começou a dar seta que ia encostar. Ele ficou esperando aquele carro vir devagarzinho, encostou perto dele e disse para ele assim, se precisa de ajuda, entra aqui. Ele não rodeou, entrou. Então, quando ele se preparava, andava uns 20 metros, tinha que virar à esquerda. O motorista virou à esquerda. Depois andava mais um pouco, tinha que virar à direita, depois virar à esquerda novamente. E ele ficou sem palavra, porque o motorista ia virando sem perguntar nada. Chegou na frente da casa dele, que eram algumas casas de madeira, né? Que era favela, a rua bem estreita. O motorista parou na frente da casa dele e disse, vai buscar ela enquanto eu vou até ali fazer retorno no carro. A rua era sem saída. Então lá embaixo, uns 100 metros, tinha um retorno onde a pessoa virava o carro. Ele então desceu do carro, correu, a esposa já esperava ele na porta com a sacola de roupa. Quando ele chegou no portão, o carro estava encostado, com a porta aberta, aquele senhor veio, pegou a sacola, ajudou a colocar ela no banco de trás, fechou a porta e entrou e funcionou o carro. Quando pegou a avenida, ele disse para ele, olha, eu não vou pela rua não, porque se nós for pela rua, nós vamos gastar de 20 a 25 minutos para chegar até a maternidade. Mas eu indo aqui por dentro, nós gastamos uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, então vamos diminuir. Então, ele entrou fez um atalho, né? Entrou saiu fora da... Mas, menos de 5 minutos, o carro encostou na emergência da maternidade. Quando aquele carro encostou, tinha o médico e a enfermeira na recepção. Ele desceu do carro, bateu no capô e gritou, emergência! Tem uma mulher dando a luz aqui no carro. Então o médico e a enfermeira vieram com a maca, o médico pegou ela, colocou na maca, examinou ela e disse para a enfermeira, chama a anestesista, essa mulher tem que ser operada agora, com urgência, né? Ela não pode dar luz. Aí o médico disse, mãe, não deixe a criança nascer, segura ela. Se ela nascer, ela morre. Então aquele médico e enfermeiro entrou no corredor da maternidade, correndo com aquela senhora. O motorista veio com a sacola de roupa e disse, então, aqui a sacola de roupa. Aí dentro estão os documentos, vai lá, lá faz a ficha dela. Eu vou estacionar no estacionamento, porque eu não posso ficar aqui. Então, eu fui. Fiz a ficha. Depois que a ficha estava feita,
Aí veio a enfermeira e disse, a sua esposa está sendo operada já. Aí caí a ficha novamente. Caí na real. Meu Deus. E o motorista? Eu não tenho um tostão no bolso. O que eu vou falar para ele? Mas eu tenho que falar alguma coisa para ele. Aí caminhei para o estacionamento. Cheguei no estacionamento, só tinha o carro do médico, não tinha outro carro. Então fui até a portaria e perguntei para o segurança. Você viu aquele carro que entrou aqui há pouco? Sim, vi. O senhor percebeu onde é que ele foi estacionar? Não, moço, ele não estacionou não, ele saiu e foi embora. Assim mesmo eu saí na rua, olhei de um lado por outro, a rua completamente deserta. Porque o bairro era bastante pobre, tinha pouca gente. Aí eu voltei, sentei e comecei a raciocinar. Meu Deus, o que é que foi que aconteceu? Aquele carro apareceu do nada. Eu não pedi carona, ajuda para ele. Ele me ofereceu ajuda. Como é que ele sabia o endereço? Como é que ele parou em frente à minha casa? Como é que ele disse para mim, chama ela enquanto eu vou retornar o carro? Como é que ele sabia que aquela rua era sem saída e tinha um retorno? Como é que ele sabia que era uma mulher que precisava de ajuda e que ali era a minha casa? E depois o atalho, vou entrar por dentro que anda mais rápido. Ele ia gastar de 10 a 15 minutos, ele não gastou 5 minutos. Como é que ele sabia a maternidade se eu não falei para ele? Só pode ser uma coisa. Quando eu disse, Senhor Jesus, me ajuda, o Senhor Jesus cumpriu a palavra. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Nunca vos deixarei órfão. Aonde estiver, orando no meu nome, certamente eu vou estar ali. Aquele homem era o emissário de Jesus que veio me ajudar. Certa vez, eu estava na minha chácara que eu tenho. Da minha casa, ela tem 56 quilômetros. 11 tinha uma às 7 da manhã, meio-dia e às 7 da noite. Da minha casa, na linha de 11, era 2,5 quilômetros a pé, no meio do mato. O vizinho mais perto era mais ou menos 1 quilômetro. O vizinho que estava lá era o caseiro. O caseiro não tinha nem bicicleta. Nesse dia, choveu o dia todo. E eu me molhei. Aí senti um mal-estar, entrei para dentro, deitei e dormi. Acordei, eram umas 8 horas da noite. Com muita febre, estava tiritando de febre. Muita dor de cabeça. Procurei dentro de casa se eu tinha algum comprimido. Não tinha nenhum comprimido. Eu lembrei que no meu quintal eu tinha várias verduras, várias ervas que poderia fazer um chá. Mas a chuva continuava a cair continuadamente. Do jeito que eu estava queimando de febre, se eu saísse na chuva, eu poderia ser... Eu esqueci o nome, né? A febre tomar chuva gelada, logicamente, ia ter um problema bem maior, né? Então só existiu uma coisa. Entrei no meu quarto, apaguei a luz, sentei na cama e orei. Senhor Jesus, eu estou a 56 quilômetros da minha casa. Não tenho telefone. Não tem nenhum remédio aqui. Não tem nenhum vizinho para me socorrer. Só o Senhor pode me ajudar. Por favor, Jesus, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Quando orava, a luz acendeu.
empurrou a porta. Eu reparei, ué, mas a casa está trancada. Quem pode ser? Era Francisco Cândido Xavier. Seu terno, usado, sorriso largo. Aproximou de mim com 2 comprimidos amarelinhos na mão e disse para mim: toma, meu irmão, isso vai lhe fazer bem. Com a mão esquerda, toquei nas suas mãos, peguei os comprimidos com a direita, senti o calor da mão dele, senti os comprimidos na boca, coloquei na boca, senti o amargo do comprimido e apaguei. Acordei 5 horas da manhã. A chuva tinha passado. Estava completamente curado. Lembrei que muitas das vezes eu recebi convite do Chico para ir visitar ele. Sempre dizia: não, o Chico está muito ocupado. Eu vou viver a eternidade toda com ele, para que se preocupar? Deixa que ele atender as pessoas que precisam dele. Não precisei ir conhecer ele. Ele veio me conhecer e me ajudar. Nós vamos agora no Evangelho de Jesus. Jesus, quando ele andava, estava sempre cercado por uma grande multidão que apertava de um lado ao outro. E uma senhora que tinha uma enfermidade que já tinha recorrido todos os médicos, todo o curandeiro, gastou toda a sua fortuna e não conseguia a cura. Ela tinha uma hemorragia que não sarava. Ela soube de Jesus, falar de Jesus. Então ela pensou: se eu ir com ele, eu vou ser curada. Mas ela percebeu que por causa dela ser de uma outra raça, de uma outra tribo, servia um outro Deus, a turma não deixava ela se aproximar de Jesus. Por mais que ela se esforçasse, sempre eles empurravam ela, tiravam ela fora, e ela não conseguia, ela já estava muito debilitada, muito fraca. Mas ela não desistiu, ela ficou rodando, até que uma hora ela conseguiu tocar nas vestes do Senhor Jesus. Jesus parou, olhou para Pedro e disse: Pedro, quem foi que me tocou? Pedro olhou para Jesus e deu um sorriso: Senhor, olha, a multidão te cerca, te aperta de um lado para o outro. O Senhor me pergunta quem foi que te tocou? Diz: Pedro, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Então, de repente, aquela mulher posta diante dele e se revela: foi eu, Senhor. Todo mundo achava que Jesus ia repreender ela. Jesus abaixa, toma-lhe as mãos, levanta ela e diz: vai, mulher, a tua fé te salvou. Vira para os apóstolos e diz: em verdade vos digo, nunca vi, nem mesmo em Israel, tamanha fé. Vai, mulher, tua fé te salvou. Outra vez Jesus entrava numa aldeia quando aproxima dele um leproso. Porque o leproso, quando ele aproximava, todo mundo corria. Porque não podia tocar nele, que era contagiado. Aquele leproso então veio e prostrou diante de Jesus. Jesus parou, ficou olhando para ele. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Simplesmente Jesus tocou-lhe na lepra e disse: eu quero ser limpo. Então, diante dos olhos de todo mundo, aquela pele foi tornando como uma pele de criança. Então aquele homem começou a glorificar e disse: Senhor, eu vou te seguir todos os dias da sua vida. Jesus disse: não, vai até ao sacerdote, apresentas a oferta e o holocausto prescrito por Moisés. Sabe por quê? Os religiosos usam isso como que Jesus disse que quando recebe bênção tem que dar oferta. Não foi por causa disso, não. Foi porque quando um familiar, naquele tempo,
era contagiado da lepra, o sacerdote dava uma carta que hoje se chama testado de óbito. Aquela pessoa já estava morta. Era vivo, mas estava morta. A família tinha que expulsar ele de casa. Ele tinha que ir para o Vale dos Leprosos, que era o lixão de Jerusalém. Quando morria, eles rolavam os lixos, tocavam fogo e queimavam o corpo. É por causa disso que quando Pedro começou a Casa do Caminho, ele foi lá no Vale do Leproso e trouxe todos os leprosos para a casa dele e cuidava deles. Essa é a obra do caminho do amor. É fazer aquilo que a igreja sempre deixou de fazer. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista. Convido a você, meu irmão, a você, minha irmã, a participar conosco desse trabalho. Venha, meu irmão, desperta do sono da indolência. Vamos! Jesus precisa de você, porque o mundo precisa de nós. Nos nossos vídeos aí tem os nossos contatos. Comunica conosco. Nós queremos conhecer você. Faça parte do nosso grupo. Não é uma religião, não é um grupo religioso, não. É um grupo ecumênico. Saudações em Cristo Jesus.